Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Betplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Salve, 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 rapaziada. Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vamos começar o dia hoje, que é dia de Atlético, dia de Furacão de uma forma um pouco diferente, porque o assunto do treinador tá em alta, a possibilidade de saída, de demissão do técnico Maurício Barbieri, ela é uma possibilidade muitíssimo real e um nome tá no mercado a partir de agora, né? Foi demitido nessa noite do Sport Clube do Recife e eu tenho certeza que é um nome que vai assombrar ali o técnico Maurício Barbieri, vai ser uma das principais sombras, de uma das principais possibilidades da gente ter esse cara assumindo o Atlético em algum momento, sabe? Que é a situação do técnico português Pepa. Pepa aqui no Brasil já passou pelo Cruzeiro, um Cruzeiro bem mais limitado em relação a material humano do que a gente está vendo agora. E acho que fez um bom trabalho e digo mais, acho que fez um bom trabalho no esporte. Eu acho que esse 2025 do Pepa acabou fazendo com que o trabalho dele ficasse marcado negativamente. Pela reta final de campeonato pernambucano, o time não conseguindo se impor contra a equipe do Retrô. No começo de campeonato brasileiro, muito difícil. Mas eu acho que é um time que tem mais desempenho do que os resultados mostram. E assim, hoje o Atlético é o contrário. Mas se você pegar o nível de atuação que o Atlético vem demonstrando, é um time que tem mais resultado do que desempenho. Então, se um técnico que consegue fazer um time jogar bem e um time que mostra competitividade pra mostrar que consegue ir além do que o campo tá falando, eu acho que é um casamento muito benéfico. Mas assim, vai além. Porque o Pepa é um bom técnico pro Atlético ou uma opção melhor que o Maurício Barbieri? E começa na saída de bola. Eu acho que fica muito claro que a saída de bola do esporte é uma saída de bola muito bem feita. Até com jogadores bem limitados, João Silva, Lucas Cunha, mas uma saída de bola coesa, conseguindo atrair a marcação do adversário para gerar espaço lá na frente para esse passe em profundidade para os pontos. Algo que a gente não conseguiu fazer em nenhum momento da temporada. Isso eu tô falando do pior momento do trabalho do Pepa. E é aquela velha história. Jogada que começa bem tende a terminar bem. Aí você vê o potencial construtivo que o nossa zaga tem. O Pelé se constrói bem. Arthur Dias se destaca na seleção brasileira de base muito por causa disso. O Léo constrói muito bem. Aí você, naturalmente teria o Esquivel ali, o próprio Dudu. A saída de bola do Atlético pode ser uma arma para um time que tem ótimos pontos. Imagina Isaac recebendo profundidade, Luiz Fernando recebendo profundidade, Tevez recebendo profundidade. Poderia ser uma ótima arma para o Atlético. Então acho que o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, time com mais capacidade de associação. E eu vi muito daquela reta final do Sport na Série B, que o Pepa assume e o time dá uma decolada e consegue estar ali numa condição de subir. Em algum momento até briga pelo título. Mas eu falo desse esporte que começa a Série A. Um esporte que botou o Bragantino, assim, empurrou o Bragantino pra trás. Um esporte que deu muito trabalho pro Palmeiras. Um esporte que deu trabalho pro próprio Fluminense jogando fora de casa. Por isso que eu falo, os resultados do esporte não condizem com o trabalho. Associando, se encontrando, usando o Lucas Lima como esse ponto central para distribuir jogada. Tendo jogada por um lado com o Barleta, tendo jogada pelo outro lado, em muitos momentos com o Leno Lobato e outras peças, o próprio Atencio. Era um time que tinha um futebol propositivo, tinha um futebol de controle. Tinha um futebol de comandar as ações ali, que é o que a gente espera. Que é o que a gente acredita que o Atlético pode oferecer nesse momento, a partir do momento que é o melhor elenco da Série B. O Atlético ele joga um futebol que não é condizente com o material humano que ele tem. Então acho que esses são os dois principais pontos, tá? Esse protagonismo, essa ofensividade e uma saída de bola muito mais coesa. Mas muito mais coesa mesmo.
Ah, Thiago, mas o Barbieri já caiu pra você estar falando de outro nome? Não, o técnico Maurício Barbieri ainda não caiu. O técnico Maurício Barbieri ainda continua no Atlético. E vamos ver o que essa sequência vai nos trazer em relação à continuidade ou não do técnico Maurício Barbieri. Mas eu acho que falar sobre possibilidades de mercado dessa questão de um possível substituto para o Barbieri é natural. Quando você tem um trabalho muito ruim, quando você tem um trabalho insuficiente, você vai ter esse nome sendo questionado, você vai ter esse nome sendo posto numa situação ali de vulnerabilidade, podemos dizer assim. E acho que o Barbieri ele tá muito nesse contexto de um treinador que está sendo, assim, colocado nessa berlinda, não porque, porra, a cultura do futebol brasileiro é uma cultura cruel, que até é, mas o Barbieri ele tá na berlinda pela fragilidade do trabalho dele. O Barbieri não tem muleta nenhuma pra se taxar como injustiçado. Não tem. Assim como eu acho que o Pepa, a gente precisa falar dos pontos negativos, tá? Um time que tem volume, um time que tem fluidez, muito mais do que o Atlético, mas um time que não tinha capacidade de finalizar. Aí você pensa, é sobre material humano? Também. Eu acho que talvez esse seja o grande problema do Pepa. Os atacantes do esporte não são grandes atacantes. Gonzalo Paciência, o próprio Pablo, que a torcida do Atlético sabe que em muitos momentos apresenta essa dificuldade de fazer gol. Aí os pontos também não eram tão artilheiros. Lele Nobato parou de fazer gol durante o campeonato estadual. O Carlos Alberto, que foi uma contratação que o esporte pagou caro, ainda não deu a resposta técnica que se imaginava. Então era um time com muita dificuldade de fazer gol. Mas assim, eu vejo o Atlético com jogadores de boa aptidão. Tipo, se o Pepa chega, consegue botar o volume ofensivo que o esporte tinha, a fluidez que o esporte tinha, a capacidade de fazer uma boa saída de bola como o esporte conseguia fazer. E aí, pô, ter jogadores como Allan Kardec, ter jogadores como o Luiz Fernando, o próprio Renan Peixoto, que tá mostrando qualidade na finalização, acho que é um casamento que pode dar muito certo. Óbvio que não é um técnico, nossa, porra, o Pepa vai resolver todos os problemas do Atlético e a partir de agora acabou qualquer tipo de complicação em relação ao Clube Atlético Paranaense. Não vai ser isso. Pode ter certeza que não vai ser isso. Mas, porém, todavia, eu acho que é um técnico que recentemente, no contexto que o Atlético tá, mostrou um trabalho muito superior. E é um técnico que pode fazer o que a gente imaginava que o Barbieri ia conseguir fazer. Porque a gente fala dessa queda do Barbieri, o trabalho do Barbieri começou muito promissor. A gente imaginava um Atlético com uma saída de bola melhor. A gente imaginava o Atlético utilizando mais esse meio-campo para ser essa zona de conexões. A gente imaginava o Atlético tendo mais volume ofensivo. No final das contas, o Barbieri, ele vai nos decepcionando aos poucos, né? Ele vai deixando de nos oferecer o que a gente imaginava que seria natural para esse Atlético. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis, forte abraço. E assim, você tem um feedback, é esse, né? Olho no mercado, não tem jeito.